Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Frase de Jesus, está no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 15. E aí começa assim: ouvidos, toda a gente os possui. Quer continua? Vai embora? Vai embora. Lê tudo? Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa. Ouvidos de mexericos. Ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar às paredes. Ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. Aqui se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Esse trecho que ouça quem tem ouvidos para ouvir, foi tirado de um trecho, nessa tradução do Haroldo Dutra, do Segundo Testamento. Ele coloca, esse trechinho acontece quando Jesus está falando sobre o João Batista, né? E o capítulo chama Pregações de João Batista e testemunho de Jesus a ele. Próprio Jesus testemunhando João Batista. Então fala assim: entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Não se levantou, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Cada trechinho que dá um comentário enorme, né? Mas vamos nos ater a desse momento. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Os profetas previram a vinda de João. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Elias era um antigo profeta. E João Batista é a reencarnação de Elias. E ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, quando Jesus coloca esse trecho de quem tem ouvidos, que receba a verdade, enquanto muitos não a recebem, enquanto muitos não a entendem, enquanto muitos rejeitam a verdade e crucificam o mensageiro. Jesus vai lá e fala, ele está aí, ele veio e é grande, dos nascidos de mulher é o maior, mas não está sendo reconhecido, não está sendo percebido nessa grandeza que ele possui de valor espiritual. Então,
os espíritos ai, droga, eu ia falar um negócio, fugiu. Os espíritos nos remetem a compreender a natureza de muitas coisas que nos acomete, como, por exemplo, essa circunstância, isso que a gente está vivendo agora, né? Que é uma situação que eu não sei vocês, mas eu ando com nó na garganta, né? A gente causa aquela apreensão, aquela instabilidade de futuro, né? Essa coisa de não saber do amanhã se define como uma angústia muito grande. E aí eu faço, né? Eu tenho feito prece, eu falo, meu Jesus, me ajuda a voltar aquele bom ânimo, porque é hora que a gente não pode perder o bom ânimo. E aí outros questionamentos invadem a cabeça, né? Porque alcançar o equilíbrio é vencer um diálogo interno aterrorizante. Só alcança o equilíbrio quem briga feio aqui dentro, mas preponderando a fé. Por isso que o reino dos céus tem que ser conquistado com muita força. A força da fé. Senão, no equilíbrio, no desequilíbrio, né, nos pensamentos, no conflito de, ai meu Deus, e esse momento agora, Nossa Senhora, o que vai ser? Aí eu, o outro lado, não, Carla, tranquiliza, se mantenha, né? Tá tudo sob controle. A Terra não é um globo perdido no espaço. A Terra tem um comando divino. Tranquilize-se. Eu no meu diálogo interno. Aí vem o outro lado e me guerreia. Meu Deus, e se alguém adoecer próximo? E se alguém da minha família adoecer? E lá no centro, como é que vai ser? Se um morador adoecer, o que eu faço com os outros? Minha cabeça vai longe, alucinando. Neste diálogo interno, se a fé não ganha, sabe o que acontece comigo? Eu entro em pânico, colapso da razão, colapso. Então, hoje quando caiu, a gente estava conversando, aí eu falei, né, falei pro Sandro, eu falei, eu vou fazer uma prece e vamos ver o que vai dar hoje à noite, né? E me concentrei ali, eu estava num momento de apreensão, fiz uma prece, deu um nó na garganta, aí eu abri e caiu isso, né? Um trecho simples, curto, mas eu falei, acho que é isso que a gente vai debater hoje à noite. Como é que chamou-se? Ouvidos. Ouvidos. Ouvidos, olha a simbologia disso, ouvidos. O que é que está pulsando mais forte, mais intensamente dentro de você? A que tipo de notícia você tem dado mais importância? Porque tem uma enxurrada de informação. Enxurrada. E a gente preso nessas informações um tanto nos informa e nos situa. Beleza, então, lavar a mão muitas vezes, tomar vitamina, evitar contato, abraçar de longe. E já sei um monte de coisa, me situa. Mais do que isso, a minha fé colapsa. Se eu ficar mais com o pensamento mais ligado nisso, permitindo que as informações me bombardeiem, eu desequilibro.
Eu desequilibro, a Estela desequilibra, o Oceander desequilibra, Rio Preto desequilibra, que é o que a gente tem visto aí. O medo naquele limiar, né? Todo mundo tomando muito cuidado, as autoridades quando noticiam, tomando muito cuidado para o medo não virar um pânico, né? Não virar um absurdo que aconteça aí das pessoas, da população em guerra, né? A população correndo para o supermercado para suprir coisas e, enfim, né? Desequilíbrios em massa que podem acontecer. Então, ouvidos. O que é que está no seu ouvido? Qual a média interna dos seus pensamentos? Que hora e que intensidade Jesus está falando aí dentro? Porque Ele está gritando. Mas Ele está alcançando os nossos ouvidos? Essa é a temática que a gente pretende bater um papinho hoje. Vamos junto? Vamos junto? Simbora. Vamos junto, pessoal? Este é o tema. Vamos pensar um pouquinho nisso? Bom, Carlinha nos apresentou textos que sempre fizeram sentido para o nosso coração. Mas hoje, mais do que nunca, nós que estudamos um pouco a doutrina espírita, que a doutrina faz parte do nosso dia a dia, do nosso coração, são trechos que fazia sentido em problemas que a gente já viu acontecer, já viu outra pessoa passar por aquilo, mas o que está acontecendo agora é novo. Quando Carlinha falou de fé, a gente se reporta logo a Kardec, quando ele diz que a sua fé tem que caminhar junto com a razão. Nunca isso fez tanto sentido no nosso coração como hoje. Quando Kardec, no início, no Livro dos Espíritos, ele nos diz, na dúvida, fica com a ciência. Então, não é uma fé cega, não é uma fé imprudente. E aí ela traz o texto dos ouvidos, não dos vírus, né, dos ouvidos. E o texto dos ouvidos nos reporta a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a resposta dos Espíritos para que a gente não vá mais cair como todas as vezes nós caímos, conhece a ti mesmo. E outros textos, como esse de nos conhecer, que faz sentido para a lida no cotidiano, que ainda é muito difícil. Só que o chamamento para agora como nós sabemos que nações são blocos, e os blocos crescem juntos. Então, o que estamos vivendo de problema, o que esse bloco conseguiu com esse problema? A gente vê nação que usou o seu ouvido na mesma teimosia do espírito de 1 a 1. Carlinha teimosa, Oceander teimoso, Érico, Silvia teimosos, chegou no caos. Se o meu ouvido, se eu não perguntar quem sou eu gosto de mexerico, como disse o livro. Se você gosta de mexerico, essa é a hora de impacto na tua vida para deixar de gostar. Se você gosta de complicar mais a situação, essa é a hora. Porque nós estamos vivendo um problema em massa. E nós vemos os blocos acontecer o seguinte, esse bloco aqui, bloco Itália, por exemplo. E não estamos desdenhando os nossos irmãos, mas temos amigos lá que entraram em comunicação conosco dizendo que quando foi apresentado esse problema mundial para eles, foi algo assim, não levei a sério. O que é um ouvido desse? Foi um ouvido teimoso, às vezes. Porque a flexibilidade que a gente viu esse centro, de uma semana para outra, quando o Rodrigues colocou assim, o fulano está fechando, não, a Iluz não vai fechar não. Para hoje, a gente chegar e falar, fechou, vai fechar. É uma flexibilidade de um ouvido que está buscando. Que não é mais aquele teimoso de eu sou assim, eu ouvi, é isso que eu interpretei, ponto final. Estamos vivendo algo tão novo
novo para o nosso íntimo e que já devia ser tão velho, tão debatido. Por exemplo, o equilíbrio, que sempre Emmanuel nos alerta que você tem que estar no equilíbrio, porque qualquer um dos extremos vai causar o desequilíbrio. Qual é o extremo? O extremo é a gente ir para aquele lado do desespero. E o outro extremo? Ah, não, deixa, isso daí não é nada. Agora, eu acho que a gente já quer passar um pouquinho para o extremo do vamos ligar para a coisa, porque é algo novo. Como o nosso bloco, como a nossa massa vai sair disso? Quando a gente fala na massa, a gente pode, hoje, colocar o nome, vamos pontuar, estamos falando do problema que estamos vivendo, então é algo para a gente refletir, e já temos notícias de como estão saindo alguns blocos, por exemplo, Taiwan. A gente nunca ouviu falar de Taiwan, eu, por exemplo, nunca ouvi falar, nem sei o que eles comem lá, a gente já fala mais da Tailândia, né, que é parecido. Eles se saíram muito bem, porque as medidas de contenção que a China usou, quando o negócio já estava lá no chão, eles usaram no início. E aí nós avaliamos a situação lá, só que mexe muito conosco, graças a Deus, é Deus. A epidemia veio chegando, até chegar no Brasil, a gente tem muita experiência para trás. Que maravilha, gente. Porque, vamos falar, eu sou brasileira, eu vou falar por mim. E por alguns que eu conheço da minha casa, os meus amigos, somos inflexíveis à mudança. A gente dá um jeitinho para tudo. Eu morei no Japão 7 anos. O japonês falava assim, ó, põe aqui. O brasileiro chegava até aquilo e colocava aqui, ó. Ah, aqui tá bom, aqui... Nós damos um jeitinho, e o que está acontecendo hoje não tem jeitinho. Então, o tempo todo, parece que a reforma íntima, que a gente vem buscando assim um bocadinho, eu vou tentar ser mais flexível aqui, mas tem hora que eu dou 2 passos para trás, agora é uma hora de dar 10 passos para frente. 10. E ver o resultado depois do que aconteceu com o bloco. Não é mais ou menos assim os nossos ouvidos, Carlinha? Na teimosia, ou se não dá muito valor ao mexerico, não é? Não é, Luciana? Falar de mexerico, eu gosto de mexerica. Então aí, mexerica eu gosto. Quem quiser ir fazer doação de mexerica, eu estou adorando. Mas enfim, falando sério, né? Brincar é bom também, né? Para descontrair um pouco. Mas assim, essa questão agora do corona traz para nós assim, os nossos ouvidos estão abertos a milhares de informações, bombardeando aí. E nós estamos com a informação na mão 24 horas por dia, que é um aparelho de telefone. Então você recebe informação pelo Facebook, pelo WhatsApp, por tudo. E você ouve falar de tudo. E aí a questão é, onde eu me direciono? Onde eu me situo? Qual caminho eu devo seguir? O caminho do bom senso, que Kardec sempre pregava para nós. De refletir, de fazer uma análise, de não ser extremista, nem se precaver demais, também nem ser nem aí, né, como a Estela disse. Então, acho que o caminho, o ideal que nós temos que seguir agora, é de ter ouvidos que ouvem tudo, mas que têm capacidade de filtrar. Porque senão eu só ouço, e se passar do meu ouvido para o meu cérebro, ou seja, para o meu entendimento, para a minha emoção, facilmente a gente cai em desespero, porque é o que o mundo pouco espiritualizado está acostumado a fazer. O mundo, de maneira geral, a humanidade, ainda sequer faz menção a Deus, ou qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de entendimento, especialmente o cristão, que é o que nos norteia. Então, diante de nós estarmos vivendo em uma humanidade ainda muito carente de recursos básicos de religião, de entendimento das leis de Deus, nós estamos, então, nesse momento, começando a sentir as vibrações e vamos dizer assim, o contágio emocional, mental, dessa massa mundial, que nesse momento passa por situações alarmantes, também movida por uma mídia ainda muito pouco ligada a valores morais edificados. Uma mídia que quer vender, não importa se está todo mundo morrendo. Eles querem exacerbar a coisa para ver quem dá a notícia mais traumática primeiro. Então, a gente tentar fazer esse bom senso. Se está te fazendo mal, por exemplo, ouvir, no caso a gente aqui, vamos usar os termos que englobam tudo, né? Como se assim, eu leio uma mensagem, é como se eu tivesse ouvido alguém me contar aquilo. Então, vai valer também, não só o que me contam, né, para eu ter que usar o meu ouvido, mas também aquilo que eu conto, como que eu observo lendo.
Então, que a minha observação daqui em diante, nós vamos passar agora aí talvez, não sei se 1 mês, 2 meses, com esse enxame de informações, e agora ainda mais vulneráveis, porque vamos ter que ficar mais resguardados, a maioria do pessoal vai ter que ficar mais em casa, vai diminuir o trabalho de alguns, vai parar o trabalho de outros, ou seja, nós vamos ficar assim, muito ligados ao que a mídia vai nos dizer. Então, que a gente possa, então, utilizar o nosso tempo, não só para dar ouvidos à mídia, mas também dar ouvidos ao nosso sexto sentido, às nossas intuições, dar ouvido às leituras edificantes. Porque senão a gente fica lá só vendo o que a Globo fala, o que o Terra fala, o que a CNN fala. Mas e o que Jesus fala? Está aí uma grande oportunidade da gente começar a treinar os nossos ouvidos para algo que eu confesso até, falando de minha parte também. Leio pouco, menos do que eu deveria. Vou passar a ler mais, porque eu vou sair menos, vou vir menos ao centro, vou vir menos a, por exemplo, locais onde eu gostava de ir muito, como por exemplo, adoro ir no cinema. Não pode ir no cinema mais. O rei está pedindo para a gente juntar aqui, vamos juntar aqui, para ficar todo mundo englobado. Não pode juntar, rei. Não pode ter contato assim, ó. É 1 metro assim, ó, a distância. Então, que a gente possa utilizar os nossos ouvidos, entre aspas, que aí eu englobo, aí eu até peço licença aqui para o Emmanuel para poder trazer os ouvidos como assim, a tua mente. Porque o ouvido é um aparelho, né? Tem gente que não tem ouvidos, não é surdo, mas está percebendo tudo, está sendo informado, está lendo e tal. Então, vamos englobar todo mundo aqui, todo mundo que pensa, que raciocina. É o momento agora da gente se espiritualizar mais. É assim, aparentemente algo que nos causa assim, poxa, nós vamos dar uns bons passos aí para trás. Talvez, algumas questões aí de financeiras, materiais, mas qual vai ser o nosso ganho espiritualmente falando? Será que nós já paramos para pensar nisso? Já paramos para pensar o valor que nós vamos dar, por exemplo, como a gente brinca, que a gente gosta muito desse contato, né? De chegar, de pôr a mão, de abraçar, de beijar. Isso não vamos poder fazer agora um bom tempo. Na hora que voltar a poder fazer, vai ser muito bom. A gente vai dar um valor assim, estratosférico nisso. O toque, dar um aperto de mão, coisa que até então muitos de nós não tinham o hábito de fazer com muita qualidade. Nós vamos passar a melhorar a qualidade disso. Nós vamos passar a melhorar a qualidade da nossa gratidão pela vida. Hoje eu fui fazer uma caminhada e fiquei pensando, gente, vamos supor, eu comecei a pensar comigo assim, vamos supor que eu vou pegar um dia uma doença, talvez nem essa agora, ou outra, e eu vá desencarnar logo. A gente tem que estar com essa autoanálise, preparado para isso. Porque nós podemos partir a qualquer momento. Está todo mundo às vezes morrendo de medo aí do Covid, daqui a pouco sofre um acidente de carro. E aí? Ou então você pega uma gripe normal mesmo, aí, um H1N1, sei lá, você pega aí algumas doenças estão voltando, parece que o sarampo, né, também está... Enfim, a gente tem outras doenças que nós não estamos dando atenção, nós estamos agora só no tal do Covid. E as outras? E as doenças mentais? E as doenças espirituais? E as influências perniciosas? Nós temos que pensar nisso, mas com muita seriedade. Então, falar de ouvido, é falar assim, na hora que falou ler ouvido é esse órgão que está aqui, ó, dentro da minha orelha aqui. Micro-ossos lá dentro, um aparelho muito interessante, muito complexo. Mas o que manda mesmo é o que a gente interpreta com o que a gente ouve. É preciso ter a consciência. Uma das 10 leis morais que Kardec deixou é a lei do progresso. Não existe como frear o progresso. Aí alguém pode pensar assim, acho que Kardec errou. Estou vendo o progresso dando uma freadinha agora. O problema vai dar uma pausa. Fala, não vai. Pode ser uma pausa material. A pausa moral não vai acontecer, nunca. Estamos dentro do processo de avanço moral, de progresso. E a gente enxerga sempre progresso, como assim? Quanto vai subir o PIB mesmo esse ano? Vai subir 0,3. É pouco. E quem diz que no mundo espiritual conta o PIB, Produto Interno Bruto? O que conta para nós, que temos essa consciência de espírito imortal, é o PIE, Produto Interno Espiritual. Vamos deixar o PIB de lado, porque a gente fica muito aficionado na matéria, e nós vamos deixar tudo aqui. Não vamos levar. Também não é nem 8 nem 80, não é para desprender também, andar que nem mendigo para a rua. Mas assim, a gente tem postos necessários já.
E o Evangelho fala isso muito claramente para nós. Então, se a gente não se desesperar pelo supérfluo, nós vamos dar conta de sobreviver com o necessário, e que duvido que tenha alguém aqui que esteja com falta do necessário. Né, Carla? Quando patologias do corpo nos chegam, é hora de introspectar. É hora da gente voltar para dentro, como a Estela falou, da pergunta do Livro dos Espíritos, do conhece-te, olha-te, busca-te, porque tem algo mais. Tem algo mais que está sendo negligenciado. Pode estar sendo negligenciado, vamos buscar, porque nós estamos nesse processo de evolução. E evoluir é aprimorar sentidos. Evoluir é aguçar discernimento, é ampliar inteligência, é sublimar sentimentos. Evoluir é isso. Então chegam patologias da alma. E o Sandra falou um negócio interessante. Agora, é tão maluco esse momento que a gente vive, que agora já estão falando, não é mais H1N1, é H6N5. Tá lá. Onde que é, Rogério? Que tá, você lembra? O país que falou hoje? Indonésia? Já estão falando em H6N5. Olha que loucura. Então, vamos cuidar do eixo. E o eixo é o quê? O discernimento é o equilíbrio entre o que você pensa e o que você sente. Aí você tem o discernimento. Hoje, uma pessoa me perguntou, ai, Carla, pergunta para o seu pai, leva lá isso para o professor Rodrigues, eu gostaria que ele falasse com a gente sobre isso, porque o doutor Bezerra, o Divaldo recebeu uma mensagem do doutor Bezerra, e aí um monte de amigo meu, eu acreditei, mas um monte de amigo meu discordou. Então eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso para a gente. Aí eu falei, beleza, depois que a gente voltar, daqui uns 60 dias, ele fala sobre isso. Por enquanto não vai dar tempo, hoje, né, ele não poderá vir. Mas vamos falar sobre isso sim. Mas está na hora do seu amigo ouvir essa mensagem com sentimento. Está na hora dele abrir um bocadinho o coração. Ao invés de ficar contestando Divaldo, abre o seu coração e leia o que está falando, poxa vida. Ausculte com o ouvido da alma. Senão, não tem equilíbrio, não tem alcance. Né? Os benfeitores, vamos pensar em Deus. Deus bate na porta e a gente se fecha. Não sei se eu acredito nisso. Beleza, meu amigo, te falta discernimento. Porque entre a inteligência que aguça e o sentimento que fica para trás, você padece conflitos enormes. E patologias do corpo te alcançam. Porque desequilibra toda a bioquímica. Né? O Emmanuel tem até uma mensagem sobre isso. A gente ia discutir ela hoje aqui, mas ia ficar muito... Era muito material, e a gente hoje ia fazer algo mais sucinto. Mas pensa nisso, uma pessoa que está irritada, atrapalhada, nervosa, alterada, cheia de dúvidas, ela está muito mais suscetível a um alcance patogênico do que aquela pessoa centrada, tranquila, crente, confiante. No livro Paulo e Estevão,
O apóstolo Paulo foi picado por uma cobra venenosíssima. Ele estava trabalhando, ele estava num navio, né, sendo transportado como escravo, e estava transportando umas madeiras. E a hora que ele levantou um tanto de madeira, veio uma cobra e pá, picou ele. E o pessoal ali viu e falou, ixi, 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 condenado. E já foram afastando. Já era. Ixi, já, 2 horas já era. E aí ele falou assim, ixi, esse pessoal está achando que eu vou morrer. E eu não vou. Melhor eu sair de perto, porque a hora que eles verem que eu não morri, vai dar problema. E eu não vou morrer. Sabe por quê? Porque já não sou eu, é o Cristo que vive em mim. E, dito e feito, ele morreu? Não. Ele ainda continuou vivo por muitos anos, escrevendo as cartas dele e levando a Boa Nova até Roma. Até Roma, onde era ali um desafio enorme. O que ele tinha? O veneno não entrou lá na corrente sanguínea dele? Percebem? Vamos voltar cá para nós, né? Esse estudo, ele é grande, gente, é muita coisa. Nós já estamos encerrando, mas vamos voltar aqui e fazer uma reflexão de finalização. Nós vamos enfrentar conflitos externos e internos. Como enfrentaremos estes conflitos? Não será ao acaso definido o jeito como você vai enfrentar. É a sua preponderância aí dentro. A que você vai dar mais importância? A que tipo de mensagem você vai dar mais valor? A mensagem do Cristo? A mensagem do Cristo que diz assim: estarei convosco todo o tempo. Eu sou o caminho. Ou a mensagem do mundo? Foi para você, né, que perguntaram se era o fim do mundo que estava chegando, né? Você decide. Vamos enfrentar numa boa, rebatendo, né, este momento. Ai, mas e se eu pegar? Eu vou evitar. Eu vou tomar, eu vou amarrar meu burro. Não vou deixar meu burro solto em nome da fé. Eu vou amarrar meu burro. Ou seja, eu vou receber o coronavírus com muito respeito. Não vou desdenhar dele, não, em nome da fé. Com muito respeito. E com muito amor. Muito amor. Vou voltar para dentro de mim e buscar na essência, na intimidade, no quantum divino dentro de nós, a força do meu espírito. Porque é para isso que a gente enfrenta tanta batalha difícil. Para encontrar a força interna. Enfrentando dessa maneira, teremos crescido. Teremos nos fortalecido para estarmos num patamar acima. Sem ostentação, sem agora eu sou o cara. Num patamar acima de força, de humildade perante a vida, de respeito, de valor a todos os acontecimentos. Isso nos define. É para isso que estamos aqui. Então vamos procurar encontrar nestes momentos que nos chegam muita tranquilidade, muita sensatez
para atravessarmos o que vier. Não sabemos o que vem. É novo, é incerto. Meu Jesus, que saibamos, que tenhamos a entrega, a tua condução amorosa, amiga e forte, que saibamos nos entregar neste momento onde tantas lutas íntimas nos chegam. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. E para que Cristo possa viver em nós, como Carlinha disse, não é fácil. A gente tem que estar se avaliando o tempo todo. Lá em casa a gente está vivendo uma situação agora, Carlinha. A Lívia de 4, a Vitória de 8, a Lara de 12. Todo mundo preparando para ir para a praia. E aí chega com a notícia que não vão. E elas não estão nem sabendo o que está acontecendo com o coronavírus, né? E aí a gente sente, é esse momento de sentir. Quando a gente está vivendo com Cristo dentro de nós, o sentir é sereno. Então, que a gente possa avaliar. Como essa lei do progresso que o Sandro acabou de falar, nos apresentou há pouco tempo, uma reunião na UNORP sobre saúde física e espiritual, nos trazendo informações de quando existe uma pessoa triste, do seu lado, ela te contamina. Do mesmo jeito que o coronavírus. Só que a gente não dá importância, que a nossa fé é limitada ao que nós ouvimos, vemos, tocamos. Então, que eu possa sentir, será que antes da minha família, algum ente querido, pegar essa doença, eu já não estou contaminando e contagiando as pessoas com tristeza? O índice de suicídio pode aumentar, o índice de depressão também. Mas quando a gente tem Cristo fortalecido dentro de nós, a gente sabe que mesmo parecendo uma tempestade, dias melhores virão. A grama vai brotar e a gente vai atravessar isso tudo, principalmente juntos. Não é, Carlinha? É isso aí. O que a gente deseja para todos é que tenham um bom retorno aos seus lares, especialmente ao lar íntimo, ao lar, aquela casa espiritual. Não aquele lar lá que a gente mora, o endereço, mas esse endereço do nosso coração, trazendo a certeza dessa lei do progresso, a certeza de que Jesus prometeu que estaria conosco, a certeza de que Jesus nos informou que o Pai não fica sem saber de uma folha que cai de uma árvore. Então, diante de tudo isso, eu trago a convicção e a alegria da fé, a alegria de ter fé nisso, e que mesmo que algum de nós aí seja infectado, não é uma doença mortífera, ou seja, não é sinal de condenação, ou seja, tem tratamento, tem o repouso devido, você vai se recuperar. Agora que a gente aproveite esse momento e reflita mesmo, com profundidade, reflita nos nossos valores emocionais, morais, como a gente anda dando valor para a nossa vida, para a nossa família, para as oportunidades que nós temos, nosso trabalho, enfim, até para as nossas dificuldades, que a gente possa saber enxergar cada uma delas como um valioso e oportuno momento de crescimento que talvez nas últimas décadas aí a gente não vai crescer tanto, não crescemos tanto quanto vamos crescer agora. E vamos passar por essa e vamos superar, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque nós somos imortais. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Vamos falar de segunda, né? É uma incógnita ainda, Rô. A princípio, segunda, vamos parar. A gente tem que ver como que a gente consegue avisar as pessoas, porque de sábado para hoje já teve uma evolução, né? Uma mudança muito grande. Quinta pode ter uma maior. Então, talvez a gente tenha, amanhã a gente está aqui. Amanhã a gente está aqui e aí a gente define a terça.
Quem não acompanha as redes sociais, a gente tem a página do Facebook, tem a página do Ociander também, que o Ociander só tem ele no Brasil, mas acho que careca, só ele mesmo. O único Ociander careca sou eu. Os outros são tudo cabeludos. Nós disponibilizamos, no momento que vocês se sentirem angustiados, falar, poxa, agora não tem mais o centro para ir, procura a gente nas redes sociais, a gente passa o WhatsApp, vamos conversar. A gente tem que lembrar que mesmo isolado em nossas resistências, a gente está junto. Né? Não pode esquecer disso. Não está fisicamente aqui, mas não vamos sofrer em casa sozinho. Manda uma mensagem, vamos fazer uma oração junto. A gente vai fazer lives às vezes, pegar conteúdo bacana, colocar lá para continuar edificando, continuar essa máquina de espiritualizar em funcionamento. Né, Carlinha? E outro detalhe também, muito valioso, aproveitar aqui em Rio Preto, nós temos a TV Mundo Maior agora, canal 16.1. Nós podemos assistir lá 24 horas por dia de uma programação 100% espírita, que pode aí, vamos dizer assim, nos salvar nesses momentos aí, de deixar pessimismo de lado, esse sensacionalismo barato, que as mídias que lucram muito com a desgraça humana, deixar essa mídia aí empobrecer um pouquinho, a gente deixar de dar ibope para eles, e dar valor aí às mídias sociais, tem muito conteúdo, a Rede Amigo Espírita, TV Mundo Maior, enfim. Tem muitos canais no YouTube, o Tato Save, né, que divulga um material muito bacana também. E eu tento também fazer isso, né, divulgar algo bom. Então, não tem, assim, falta de material. Pode ter, às vezes, uma falta de escolher o que é correto. Mas falta de material não existe. Certo? E é só.